Olá, pessoal. Louvado e engrandecido venha ser sempre o nosso Deus, que tem nos abençoado e nos capacitado a ouvir sempre a sua maravilhosa promessa. Irmãos, uma das passagens mais poderosas da Bíblia, entrando logo no assunto hoje, que quando Jesus veio, ele veio para pregar a palavra redentora, a palavra salvadora. E todos aqueles que vinham até Jesus, ele não lançava fora. E havia em Israel um homem chamado Nicodemos. Nós já conhecemos a história. Nicodemos, ele era um fariseu, né? Ele era príncipe dos judeus. Ele era um homem extremamente estudado. E ele pediu um encontro ao Senhor durante a noite. E a palavra de Deus diz em João capítulo 3 que ele começa a dialogar com Cristo porque ele tinha muitas dúvidas. E Jesus disse para Nicodemos que era necessário ele nascer de novo. E uma das frases que fica marcada é em João, o apóstolo do amor, João capítulo 3, no versículo 4, Nicodemos diz assim: disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E não é aonde eu quero chegar, irmãos, mas Jesus estava dizendo que aquele que não mudasse os seus princípios, porque quando nós chegamos aqui nessa terra, irmãos, quando nós nascemos, nós temos que fazer um trabalho todo ao contrário, de se libertar, de transformar o nosso coração, um coração de pedra, para um coração de carne. Porque nós nascemos já com uma natureza pecaminosa, adâmica. Então, quando Jesus vem dizendo que é necessário nascer de novo, assim, nós precisamos nascer para encontrar o reino de Deus. E Nicodemos vem com essa pergunta: como um homem pode entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? E Jesus responde para ele no versículo 6: o que é nascido da carne é carne, como acabamos de falar. Nascemos com a natureza pecaminosa. E o que é nascido do Espírito, é espiritual. Então ele estava dizendo, Nicodemos, se você quer ter uma nova vida, é necessário deixar todas as suas vontades do mundo para trás. Isso não era fácil para Nicodemos, como não é fácil para nenhum de nós que estamos neste mundo aqui, como eu sempre falo, no mundo matéria, no mundo material. E aí, Jesus vem dizendo, no versículo 7, não te maravilheis de ter dito, necessário é vos nascer de novo.
O vento assopra onde quer e o ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus estava querendo dizer o seguinte, irmãos, uma comparação com o vento, que aquele que está na mão de Deus, ele não é guiado mais pela sua própria força. Mas ele é assim como o vento vai para lá, vem para cá. Assim é o servo de Deus. Jesus está querendo dizer o seguinte, irmãos, que o que nasceu de novo, ele não tem mais força para lutar com as suas próprias mãos, mas ele vai lutar com aquilo que Deus der para ele. Assim Jesus estava falando para Nicodemos. Ele diz no versículo 9, Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre em Israel e não sabes disto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Aí, Jesus diz mais para ele, se vos falei de coisas terrestres, né, matéria, não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Louvado seja Deus, que coisa grande. Então aqui estava uma grande luta, né, irmãos, de carne versus espírito. A carne, eu volto a dizer, para nada aproveita, irmãos, mas é o espírito que vivifica. Então todo aquele que nasceu, que teve um encontro com Deus, vai ser necessário andar no Espírito Santo. A nossa vontade, a Bíblia é assim, a carne, o espírito está pronto, mas a carne é o que é fraca, não é verdade? Mas não quer dizer, como ele disse, agora vai andar na carne, mas vai andar o quê? Assim como o vento sopra para lá e para cá, vai andar no espírito. E andar no espírito, irmãos, não é nada fácil. Porque a todo dia o servo de Deus, a serva de Deus, é testado. Mas Jesus estava falando isso para que Nicodemos viesse a abrir os seus olhos espirituais. Porque Nicodemos sabia muito. Mas não adianta saber, né, irmãos? Não adiantava Nicodemos saber, estudioso, a beça, se não praticasse aquilo que era mais importante, que era estar plenamente com Deus. E aí ele diz assim, ora, no 13, João capítulo 3, versículo 13, ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Quando a Bíblia diz que Moisés estava tendo muito problema nas pessoas lá na época de Moisés, então Moisés levantou uma serpente para que todo olhasse para aquela serpente ali, ficasse curado, porque o povo estava sendo muito mordido por cobras. Então todos que olhassem para aquela serpente que Moisés fez ali, conseguisse ter fé em algo. Não que era uma idolatria, mas era uma forma do povo compreender, e aí o povo ficava curado. E Nicodemos entendia muito bem isso que Jesus estava falando. Aí ele diz assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora chega onde eu queria chegar, meus irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meus amados irmãos, Deus
Ele amou tanto o mundo que deu o seu único filho na cruz do Calvário. E Jesus estava falando isso em vida. Jesus veio aqui na Terra para passar uma experiência humana, terrena. Jesus era 100% Deus e 100% homem. E ele veio passar essa experiência. Ele falou essas coisas sabendo que ia passar na cruz do Calvário. Então, Deus, irmão, ele ama você. Aonde eu queria chegar. Assim como ele disse para Nicodemos, Nicodemos, Deus te ama. Assim, Nicodemos, como eu te amo. E eu quero, Nicodemos, que você seja feliz. Assim também, meus amados irmãos, Deus quer que eu e você sejamos felizes. Porque ele nos ama. A Bíblia diz assim, o que adianta o homem terreno, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantas pessoas ganhar o mundo inteiro, irmãos, não é você viajar o mundo inteiro, pode até ser, mas ele está querendo dizer é deixar as vontades falar mais alto, os desejos do mundo falar mais alto. Isso é ganhar o mundo inteiro. Aí ele diz, e perder a sua alma. O que adianta o homem deixar suas vontades ficar mais alto e perder a vida eterna? Deus, ele ama cada um, mas ele quer que nós venhamos nascer de novo da água e do Espírito, da água do batismo e do Espírito Santo que nos guia. Então, ele quer que eu e você venhamos andar em espírito e deixar ele guiar a nossa vida, como ele falou para Nicodemos. Nicodemos, você é fera na lei, você sabe tudo, Nicodemos. Você estudou muito, anos e anos e anos de prática estudando, mas você ainda não nasceu de novo, Nicodemos. Mas eu quero te dizer, Nicodemos, Deus ama tanto o mundo que deu o seu único filho, que sou eu. Jesus falando, né? Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Porque a vida eterna, irmãos, começa agora. A partir do momento que você se entregou a Jesus Cristo, se entregou ao Pai. Vida eterna é a partir do momento que nós confessamos, como diz lá em Romano, com a nossa boca. Se confessares com a tua boca, crendo que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, será salvo. E que assim seja, meus irmãos. Agora nós não andamos mais como outrora, mas nós andamos em novidade de espírito. Esta palavra, irmãos, é para todo aquele que está perdido. Nicodemos estava tão preocupado que quis encontrar com Cristo durante a noite. E Cristo, como um homem muito ocupado, deixou tudo para encontrar Nicodemos, porque sabia que aquele homem era valioso, assim como diz a palavra de Deus. Ele deixa as 99 ovelhas no aprisco e vai atrás daquela que se perdeu. Se uma dracma foi perdida, não é verdade? Ele vai atrás daquela dracma que se perdeu. A Bíblia diz assim, que um homem juntou muitas coisas em seu celeiro. Mas a palavra de Deus diz que, louco, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado? Mesma coisa foi quando Cristo disse para Nicodemos que era necessário ter uma nova vida. E essa vida era o quê? É seguir os passos de Cristo. É seguir os caminhos de Deus. Assim, meus irmãos, essa palavra é para mim e para você. Que nós venhamos amar a Deus acima de todas as coisas. Tem dia que parece que Deus não está ouvindo a nossa oração.
mas Deus está ouvindo a sua oração, tá? Às vezes a gente quer coisas mirabolantes, coisas sobrenaturais, como na verdade Deus quer que a gente tenha uma vida simples. Simples não estou dizendo por falta das coisas, mas uma vida simples, que a gente possa ter a luz do Evangelho dentro de nós. Hoje, irmãos, nós temos visto que a comunicação através das redes sociais estão demais. E a grande vontade do inimigo de nossas almas é tirar o brilho de Jesus. Ah, isso aqui não é bem assim, isso aqui é assado, não sei o quê. Tentar tirar o brilho de Jesus Cristo. Mas se apegue a Jesus Cristo como Nicodemos se apegou a ele, de uma forma especial. Tu imagina, irmãos, um homem conversar face a face com o próprio Deus? Assim como Nicodemos teve essa oportunidade, mudaria a vida dele, mudou a vida dele para sempre. Assim também Deus quer mudar a nossa vida. Um dia nós estaremos no tribunal de Cristo. E nós queremos chegar até Ele com as nossas cabeças levantadas. Assim como Deus mudou a vida de Nicodemos, assim Ele quer mudar a minha vida e a sua vida. Ele diz assim no 18 para a gente terminar: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas, o mundo matéria, do que a luz, porque as suas obras eram más. Então todo aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Meus amados, fique com Deus e fique na paz, que a luz de Jesus Cristo resplandeça sobre você. No nome de Jesus.